Olá, caro aluno, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez hoje para falar sobre um assunto extremamente importante, que é a organização periódica dos elementos. Então, eu, professor Leonardo Oliveira, vou lhe ajudar a destrinchar um pouco sobre a tabela periódica, sobre a organização periódica dos elementos. Então, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, deixa um comentário para que a gente consiga sempre melhorar o nosso canal, ok? Então, vamos nessa. Quando a gente fala de tabela periódica, a gente vai primeiro falar sobre um breve histórico, para sabermos como a tabela periódica foi organizada ao longo do período histórico, ok? Então, nós vamos começar falando sobre as tríades de Dobereiner. Dobereiner foi um cientista, né, que tentou organizar os elementos. Isso em 1817. E ele tentou organizar os elementos em grupos de 3 elementos. Por que 3? Porque o elemento central, as características do elemento central, elas eram uma média aritmética do seu anterior e do seu sucessor. Observa aí no exemplo, ó. Se você observar bem, a massa do estrôncio nessa tríade que é formada entre cálcio, estrôncio e bário, a massa do estrôncio ela é uma média aritmética da massa do cálcio e do bário. Então, ó, é o que ele fala nesse tópico. Observe que a massa do elemento central, o estrôncio, é aproximadamente a média aritmética dos demais elementos da tríade. Cerca de 20 tríades compunham a tabela de Dobereiner. À medida que os elementos eram descobertos, as tríades começavam a falhar. Daí, se aquela regra começava a ter muita exceção, ela precisava ser deixada de lado, mas na tentativa de descobrir uma nova regra. Ok? E aí, a história se passa. Em 1862, Jean Courtois tentou relacionar a tabela periódica como se fosse uma espécie de um parafuso. Como assim? Imagine que você pega uma cartolina grande e você traça diagonais nessa cartolina. E você vai colocando os elementos nessas diagonais, os elementos que têm ordem crescente de massa atômica. Quem está exatamente um abaixo do outro tem características semelhantes. Quem está na mesma diagonal tem massa atômica crescente, ok? E aí, quando você fecha essa cartolina, você vê as diagonais formando como se fosse uma espécie de um espiral, ok? Então, o que foi que Jean Courtois fez? Ó? Ele dispôs em ordem crescente de massa atômica em um gráfico em espiral sobre um cilindro. Dessa forma como eu falei para vocês. Elementos com propriedades químicas semelhantes geravam colunas. Aí está a figura, né? Mais ou menos parecida com um parafuso. E logo em seguida veio Newlands, em 1865. Newlands, além de cientista, ele era um amante da música clássica. E ele tentou organizar os elementos de acordo com as notas musicais, ainda observando as características de Dobereiner. Ou seja, quem tinha propriedades químicas semelhantes estavam numa mesma nota musical. Então, aí se criava a lei das oitavas de Newlands. E por que das oitavas? Porque nós temos 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e a oitava se repete, é Dó. Então, lei das oitavas era o momento onde a característica dos elementos começavam a se repetir, formando uma periodicidade. Então, a explicação de Newlands só foi válida até o elemento químico cálcio, o que fez cair em desuso
Olha aí até onde é que vai o cálcio. E você tem vários outros elementos. Então, é uma regra que se encaixa a pouquíssimos elementos. Não foi válida. Os estudos continuaram. E aí veio Mendeleev, em 1869. Organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica e propriedades químicas, como todos os outros vinham fazendo até agora. Os elementos com propriedades semelhantes encontravam-se em uma mesma linha. Os outros dois tentaram organizar os elementos com propriedades químicas semelhantes numa mesma coluna. Ele tentou mudar, né? Porque falar exatamente da mesma coisa vai dar no mesmo resultado. Então ele tentou mudar. Agora, quem tinha propriedades químicas semelhantes estava numa mesma linha. Quem tinha número atômico consecutivo estava numa mesma coluna. Isso para Mendeleev. Elementos de propriedades semelhantes encontravam-se em uma mesma linha, como nós falamos. As propriedades de alguns elementos ainda não descobertos poderão ser previstas. E elas eram previstas como? Com algo parecido com a ideia das tríades. Uma média entre o elemento antecessor e o sucessor. Dava para você prever as características de alguns elementos. E aí seria mais ou menos o desenho esquemático da tabela de Mendeleev. Observe que esse destaque nós temos os elementos que têm características semelhantes. Mendeleev-Meyer. A ideia de Mendeleev-Meyer ela foi sutilmente uma alteração muito pequena nas características. Observe, em Mendeleev, quem tinha propriedades químicas semelhantes estava em uma mesma linha. Foi que Meyer diz, não, vamos mudar. Os elementos que têm propriedades químicas semelhantes estão agora em uma mesma coluna. Que tem número atômico consecutivo é quem está numa mesma linha. Então, aí ficou o desenho, mais ou menos esquemático, da tabela periódica de Mendeleev-Meyer. Leva o nome dos dois cientistas porque a mudança ela é muito sutil, muito pequena. E aí a gente chega no momento atual. Classificação de Moseley. Primeira ideia. Moseley era discípulo de Rutherford. Então, quando a gente começa a afirmar que Moseley era discípulo de Rutherford, a gente precisa voltar um pouco lá no modelo atômico de Rutherford. Você lembra? O modelo atômico de Rutherford é o modelo onde os elétrons giravam ao redor do núcleo, como se fossem os planetas girando ao redor do Sol. Então, se os elétrons giram ao redor do núcleo, como se fossem os planetas girando ao redor do Sol, o átomo ele tem núcleo e eletrosfera. Até as outras tabelas, o átomo conhecido era o átomo de Dalton. Por isso que todos os outros só se referiam à massa atômica. Agora não. Moseley sabia que dentro do átomo você tinha núcleo, com prótons, e eletrosfera, com elétrons. Então, se todos tentaram organizar a tabela periódica em ordem crescente de massa, vamos mudar. Vamos botar de acordo com o número atômico, que é a quantidade de prótons. Então, relacionou as características dos elementos químicos com seus respectivos números atômicos. E a tabela orientada em ordem crescente de número atômico. Então, essa foi a grande diferença das outras tabelas para a tabela periódica atual. Todas as outras tentavam relacionar os elementos em ordem crescente de massa atômica. Porém, isso não é uma característica fundamental do elemento químico. Não é uma característica elementar. A característica fundamental é o seu número atômico. E aí, pessoal, nós chegamos a essa ideia. Numa mesma família estão os elementos que possuíam propriedades semelhantes. No mesmo período, os elementos que têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas.
que tem números atômicos consecutivos, ok? E aí nós temos o desenho esquemático da tabela periódica atual, com todos os elementos que foram aceitos até hoje. E aqui uma pequena ideia, né, de inclusão que a gente precisa ter, que é a tabela periódica em Braille. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. No final desse vídeo, eu vou deixar um link para você acessar um TD com questões, uma lista de exercícios com questões, para que você consiga exercitar um pouco sobre essa ideia da evolução histórica dos números da tabela periódica, ok? Então, não esquece, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o joinha, ativa o sininho, deixa o comentário para que a gente sempre possa melhorar o nosso canal, ok? Então, pessoal, abraço, até a volta.